A paz do Senhor, povo de Deus, querido professor, querida professora, queridos alunos da nossa EBD Expositiva. Estamos no segundo trimestre e, com isso, como prometido, iremos fazer uma síntese desse trimestre. Iremos fazer uma síntese de lição por lição. As 13 lições, nós iremos aqui mostrar o que é que vem por aí, né, na nossa maravilhosa revista da nossa CPAD. Mas, antes de tudo, gostaríamos de te pedir: te inscreve aqui no canal, deixa teu like, curte, comenta, compartilha, ativa o sininho das notificações para que você seja avisado quando nós lançarmos mais vídeo. O teu comentário é importante para nós. O teu comentário faz com que o YouTube entenda que o nosso conteúdo é relevante, entregue para mais pessoas e, com isso, mais pessoas sejam edificadas e possamos juntos crescer na graça e no conhecimento. Antes de tudo, eu gostaria de ler para os irmãos e as irmãs todas as lições que está por vir. Primeira lição, a lição de número 1, que já é domingo que vem, tem como título Abraão, seu chamado e sua jornada de fé. Lição de número 2, a fé de Abraão nas promessas de Deus. Lição de número 3, a importância na espera do cumprimento da promessa. Lição de número 4, a confirmação de uma promessa. Lição de número 5, o juízo contra Sodoma e Gomorra. Lição de número 6, o nascimento de Isaque. Lição de número 7, uma palavra de fé, a entrega de Isaque. Lição de número 8, Isaque, herdeiro da promessa. Lição de número 9, Jacó e Esaú, irmãos em conflito. Lição de número 10, a experiência transformadora de Jacó. Lição de número 11, Jacó, de enganador a homem de honra. Lição de número 12, a reconciliação de Jacó com Esaú. E, por fim, a lição de número 13, o legado de fé de Abraão, Isaque e Jacó. O legado de fé dos patriarcas. Aleluia! Glória a Deus! Queridos, começamos nossa síntese já com a lição de número 1, que tem como título Abraão, seu chamado e sua jornada de fé. E o chamado de Abraão é um dos momentos, né, mais importantes da história da Bíblia. E aparece principalmente ali no livro de Gênesis, né, para ser mais específico. E para os irmãos entenderem, nós iremos trabalhar no livro de Gênesis, especificamente, mas principalmente aí no início, no capítulo 12 de Gênesis, né, onde tudo começa aí acerca desse chamado de Abraão. E o que aconteceu? Além do chamado, Deus fez promessas importantes para Abraão. Que promessas foram essas? Que seria pai de grande nação, que seu nome seria importante e abençoado, e que através dele todas as famílias da terra seriam também abençoadas. Vejam aí 3 promessas importantíssimas que Deus faz para Abraão quando ele o chama. E qual a resposta de Abraão a esse chamado de Deus? Mesmo sem saber para onde iria, Abraão obedeceu. Ele confiou em Deus e partiu com sua família. Ele confiou apenas, ele não sabia. Ele nem conhecia, basicamente, a este Deus que o chamara. Aleluia. Os irmãos sabem que Abraão ele vivia ali numa terra pagã, rodeado toda a sua família, né? O seu pai era idólatra, toda a sua família ali era idólatra. Como acreditar em um Deus? E eu acredito, a sua parentela, o povo ali perguntando, quem é esse Deus? Como ele é? Tu vistes ele? E Abraão dizendo, não, nunca ouvi, só sei que falou comigo e eu vou embora. Né? É fé. Resumo do chamado de Abraão foi um convite de Deus para confiança. Deus chamou Abraão para confiar nele e Abraão creu. Uma ordem para sair da zona de conforto
e uma promessa de algo maior no futuro. Não era uma promessa para agora. Imagina tu sair da tua zona de conforto, confiando num Deus que tu não vê, apenas ouviu falar, e tendo uma promessa para o futuro. Tu vai para uma terra que eu vou te mostrar. Não é nem uma terra que Abraão conhecia ali, por derredor. Não, é uma terra que eu vou te mostrar. E que tu vai ser isso, teu nome vai ser isso, tu vai ter filhos, tua descendência vai ser próspera. Como? Numa idade daquela, sua esposa considerada estéril, é para quem crê. Aleluia. Lição de número 2. A fé de Abraão nas promessas de Deus. A fé de Abraão nas promessas de Deus podem ser entendidas de forma bem simples. Confiar totalmente, mesmo sem ver ou entender tudo. Glória a Jesus. O que Deus prometeu a Abraão? Vamos ver aqui nessa lição 2, o que Deus prometeu? Que ele teria um filho, mesmo sendo muito velho. Olha para aí. Que sua família se tornaria uma grande nação e que sua descendência seria numerosa como as estrelas. Vejam aí que 3 promessas aos olhos humanos seria impossível. Que ele teria um filho, eles dois já sabiam que já eram avançados de idade. Já era uma coisa que para os olhos humanos seria impossível. Que sua família se tornaria uma grande nação. Que família se ainda não tinha? Então, para se ter uma família, se há um tempo, né? Para que ele alcance tudo isso. E que seria, a sua descendência seria numerosa como as estrelas. Imagina 3 promessas aí que, olhando pelos olhos humanos, seriam impossíveis de acontecer. E como foi a fé de Abraão? Como foi essa fé de Abraão, né? Ele acreditou no impossível e esperou com paciência e obedeceu a Deus. 3 fundamentos principais para essa fé tão forte de Abraão. Acreditou no impossível, esperou com paciência e obedeceu a Deus. Agora, o mais importante de tudo, a Bíblia ensina que Abraão creu em Deus, é preciso crer. E não foi, ele não creu, ele não acreditou nas circunstâncias, mas na palavra do Deus que falou com ele. Ele não acreditou, ele não ficou temeroso pelas circunstâncias. Sou velho, minha esposa velha, como isso acontecerá? Não, ele acreditou na palavra do Deus que falou com ele. Ele acreditou na palavra de Deus. Aleluia. A fé de Abraão foi confiar antes de ver. Ele confiou antes de ver, ele apenas ouviu. E a fé vem pelo ouvir. E ouvir a palavra de Deus. Não precisa tu ver para crer. Nós não cremos por vista. Aleluia. Nós cremos porque confiamos num Deus. Aleluia. Confiou antes de ver. Esperar sem desistir é persistir no seu objetivo e obedecer mesmo sem entender tudo. Aleluia. Esse foi o contexto da lição de número 2, que é a fé de Abraão nas promessas de Deus. Lição de número 3. A espera desenvolve uma maturidade. Você que espera em uma coisa, você desenvolve uma maturidade tanto secular, material, quanto espiritual, tão tremenda. Quando algo demora, você aprende a lidar com ansiedade, com frustrações, com expectativas. Isso fortalece seu caráter e te prepara para aquilo que você está esperando.
fortalece o teu caráter. Tu acredita nisso? Você fica mais fortalecido, seu caráter fica mais forte. Você aprende a crer, você aprende a lidar com as frustrações, você aprende a lidar com a expectativa, com aquela ansiedade. O mal que está abalando esse século, que é o transtorno, né, de ansiedade aí. Aleluia. Você aprende tudo isso. Você aprende tudo isso. Quando a espera, né, desenvolve em você essas coisas. Quando demora a acontecer, você consegue lidar com essas coisas. E fortalece a fé e a confiança. Aleluia. A esperança, ela exige acreditar mesmo sem ver resultados imediatos. Isso a esperança faz em nós. Confiar e acreditar mesmo se a gente vê resultados imediatos acontecendo logo. Ela dá clareza e propósito. Durante a espera, você reflete mais. Porque eu quero isso, ou vou fazer quando acontecer. Você fica logo maquinando, planejando coisas que ainda nem tem expectativa de acontecer. Você não sabe nem datas. Você já fica com a sua mente planejando, ansioso que tudo aconteça, porque já quer agir. E também ela ensina o valor do tempo certo. Você aprende a dar valor ao tempo. Você aprende a dar valor a esperar. Você aprende a dar valor. Faz você valorizar mais a promessa. Glória a Deus. Resumo simples. A espera não é para dar tempo a tempo. A espera, ela produz em você a capacidade de esperar e remir o tempo. É parte essencial do aprendizado, do empreendimento da promessa. Aleluia. Ela transforma você na pessoa capaz de receber aquilo que está por vir. Ela prepara você a ser capaz de receber. Às vezes você não está capaz de receber aquilo ali. Então, por isso que às vezes a sua promessa demora um pouco. Aleluia. Lição de número 4. Aleluia. A confiança de uma promessa. E vamos lá para entendermos o que isto significa. O significado da mudança. Abraão significa algo como pai exaltado. Aqui, Deus ele vai mudar o nome de Abrão para Abraão, né? O significado da mudança. Abrão significa algo como pai exaltado. Abraão passa a significar pai de muitas nações. Ou seja, o novo nome refletia o propósito que Deus tinha com ele. Aleluia. Deus muda o seu nome. E quando ele muda o seu nome, ele demonstra o propósito que tem com você. Aliança com Deus. Deus está prometendo que Abraão teria muitos descendentes, seria pai de várias nações, sua linhagem teria um papel importante na história espiritual da humanidade. Aí, vemos aqui também que o pacto da aliança de Deus com Abraão. E o que é esse pacto? Deus faz uma promessa, uma aliança com Abraão, dizendo basicamente o seguinte:
ele seria pai de muitas nações, sua descendência seria numerosa, Deus daria a terra de Canaã aos seus descendentes, e essa aliança seria perpétua. Em troca, haveria um sinal visível desse pacto. E que sinal era esse? A circuncisão. Deus ordena que todo homem deveria ser circuncidado. Circuncisão é uma remoção do prepúcio. Os irmãos aí, depois dêem uma pesquisada para vocês entenderem o que é melhor, como é que se faz uma circuncisão e o que é verdadeiramente o prepúcio, né? Que é uma parte ali na região genital masculina. Isso deveria acontecer no 8º dia de vida, ou seja, ainda bebê. Valia para todos, filhos, servos e estrangeiros da casa. E vamos lá. Por que era importante essa circuncisão? Era importante acerca da identidade do povo para entender que aquele que está circuncidado verdadeiramente era judeu e tinha o pacto, era descendente de Abraão. Compromisso com Deus, não bastava ser descendente de Abraão, mas demonstrava que também tinha um compromisso com Deus e com esse pacto, que estava de acordo, né? E tinha uma aliança perpétua. Significava que para sempre ele iria manter este pacto que Deus fez com o seu patriarca. Consequências de não cumprir essa aliança, de não ser circuncidado ou de quebrar este pacto. Deus diz que quem não fosse circuncidado seria eliminado do povo e considerado alguém que quebrou a aliança, seria maldito. Não fazia parte com Deus, não fazia parte da aliança. Aleluia, glória a Deus. Lição de número 5. O juízo contra Sodoma e Gomorra. Aleluia. Abraão recebe a visita dos anjos. Quem eram esses 3 anjos? Na tradição cristã, uma manifestação de Deus na tradição cristã. A gente vai ver na tradição cristã e iremos ver também na tradução judaica. Na tradição cristã, uma manifestação de Deus acompanhada por 2 anjos. Era uma manifestação, uma teofania, né? Que era como Deus se transfigurava. Era uma teofania de Deus acompanhado por 2 anjos. Ou até uma figura simbólica da Trindade em algumas leituras. Só que na tradução judaica, esses 3 anjos, cada um com uma missão específica. Na tradução judaica, não era uma teofania, né? Era apenas cada um era anjos com uma missão específica para cada qual. Já na tradição cristã, era uma teofania que era uma manifestação de Deus junto com mais 2 anjos. Deus anuncia seus planos a Abraão. Deus revela a Abraão que vai julgar as cidades de Sodoma e de Gomorra. Abraão intercede, mostrando um lado importante de sua relação com Deus, de sua intimidade com Deus. Ele resolve interceder pelaquela cidade. Ele questiona: destruirás o justo com o ímpio? Ele negocia. Primeiro ele questiona, perguntando se será que Deus vai destruir o justo e o ímpio, tudo ali no mesmo lugar? E depois ele negocia, pedindo que a cidade seja poupada
se houver um justo. A intercessão. Esta ação nos traz várias lições. Primeiro, a hospitalidade, né? Acolher o outro é acolher o próprio Deus. Fé nas promessas, mesmo o impossível pode acontecer. Intimidade com Deus, ele conversa de forma direta. Justiça e misericórdia. Deus ouve o clamor e considera o justo. Veja aí que tudo aqui que eu falei, tudo faz parte de uma intercessão. Você, quando for interceder, você tem que entender tudo isso, que acolher o outro, acolher aquela causa que você está intercedendo por alguém, acolha ela, tome ela para si, porque acolher o outro é você acolher o próprio Deus, né? Ter fé nas promessas, ter intimidade com Deus, acreditar na justiça e na misericórdia. Tudo isso faz parte de uma boa intercessão. Lição de número 6. O que é que ela vai dizer para nós? O nascimento de Isaac. Aqui a gente já vai para outro patriarca, Isaac, o filho, né, da promessa, o filho de Abraão. Esta impaciência, e vamos ver aqui a impaciência que houve, né, com Sara. Esta impaciência causou muitas consequências, tanto de forma imediata quanto duradoura. E vamos ver quais consequências da impaciência. Conflito dentro da família. Agar passou a desprezar a Sara, ela começou a não tratar mais Sara como sua ama, como sua serva, como sua senhora. Ela começou a desprezar, começou a olhar para Sara no mesmo patamar. Eu sou também mulher de Abraão e ainda carrego um filho dele. Ela começou a se elevar ao nível, né, da sua senhora. E também a casa fica cheia de conflitos e de ressentimentos. Veja aí o que, né, as consequências que uma impaciência em atrapalhar o propósito pode, né, acarretar. O nascimento de Ismael fora da promessa. O que causou com isso? A divisão clara entre o plano humano, que foi a tentativa de Sara, e o plano divino, que era o cumprimento depois com Isaac. Ela atrapalhou isso, que a promessa era para ela e Abraão gerar esse filho. Ela se antecipou, deu aquele jeitinho, achando que ela não teria condições, ela não creu, de fato, que ela poderia gerar. E ela pensou, não, minha serva é muito mais nova, ela está em idade fértil, eu vou dar lá a Abraão, e aí vai ser cumprida a promessa, mas não era com Agar, era com ela. E com isso, atrapalha toda, né, o plano e causa divisão entre o plano humano e o plano divino. Com isso, causa-se uma rivalidade. Acontece a rivalidade entre Isaac e Ismael. E ambos cresceram. Até certo tempo, antes de Abraão os despedir, cresceram juntos. Eles cresceram juntos ali, no mesmo ambiente, morando na mesma tenda. E com isso Sara pede para que Abraão despeça Agar e Ismael. Sara pediu que Agar e Ismael fossem expulsos por Abraão. Causou dor em Abraão. E isso causou dor porque, quer queira ou quer não, Abraão, ele foi o primogênito, ele foi o primeiro a nascer.
E isso é fato. Ele foi o primogênito. Ele foi o primeiro filho de Abraão. Ele não era o filho da promessa. Ele não era o filho que Deus tinha prometido para Abraão. E deste filho prometido, obter todas aquelas promessas que ele cumpriu a Abraão, ainda lá em Ur dos Caldeus. Mas com isso causou dor. Abraão, eu posso conjecturar que ele sentiu, né, em ter que despedir seu próprio filho, em ter que expulsar dali do ambiente familiar o seu próprio filho, seu primeiro filho. Ismael foi enviado ao deserto com sua mãe. Ele e Agar foi enviado ao deserto. O contexto ali de criação dele e o que se passa ali no deserto, os irmãos entendem, eu já não vou me atentar. Aí eu vou passar para que a gente entenda o que aconteceu com essa criação dele no deserto. Dali, Ismael dá uma origem a um povo chamado ismaelitas. E dos ismaelitas nasce a fé islâmica, nasce ali o Islã, nasce ali os muçulmanos. Os muçulmanos, oriundos da fé islâmica, nasceram dos ismaelitas, que tem como patriarca Ismael, filho de Abraão. Porém, de Isaac, nasce a fé judaica e cristã. Os cristãos e os judeus vêm da fé de Isaac, vem por meio de Isaac. Aí aonde há essa briga, essa divergência de religiões entre muçulmanos e cristãos e judeus. Os muçulmanos entendem que o filho primogênito, o filho da promessa, é Ismael. Porém, nós cristãos e o judaísmo entende, e verdadeiramente é, o filho da promessa é Isaac. Glória a Deus. Agar e Ismael deixou a casa de Abraão. E o que aconteceu? Sara pediu que Agar e Ismael saíssem. Abraão obedeceu, confiando em Deus, e Deus cuida deles no deserto e faz uma promessa para Ismael. No capítulo 21 e no versículo 13 de Gênesis, os irmãos podem até... Deixa eu ler para os irmãos aqui, bem rapidinho. 21 e o versículo 13. Deus faz essa promessa para Ismael, ó. Mas também do filho dessa serva, Agar, mas também do filho desta serva farei uma nação, porquanto é tua semente. Ora, ele é teu filho. E do filho dela também farei uma nação. Que nação é essa? Os ismaelitas. Aleluia, glória a Deus. E essa nação ficou numerosa também, viu? Numerosa, e é muito forte. É muito forte, digamos, né? Se não me falha a memória, é a terceira maior religião do mundo. Aleluia, glória a Deus. Lição de número 7. Uma prova de fé. A entrega de Isaac. Aqui iremos entrar no sacrifício que Abraão irá, ou pelo menos estava disposto a fazer a Deus com seu próprio filho, com o filho da promessa. O que aconteceu na história, no contexto? Deus pede a Abraão que sacrifique seu filho Isaque como prova de fé. Glória a Deus. Prova de fé absoluta. Abraão demonstra fé total, mesmo sem entender. Entendo que a prova
que Abraão ele passa não é de matar o filho, é para ver se ele está disposto a obedecer a Deus. Ele está disposto a obedecer aquele mandato, a voz de Deus? Foi esse o objetivo principal da prova que Deus fez a Abraão. Observação: Deus não queria o sacrifício, mas a confiança, fé extrema de Abraão. Ele queria extremamente que Abraão fosse fiel e confiasse plenamente nele. Aleluia! A promessa confirmada, fé absoluta em Deus. Deus havia prometido que Isaac seria o início de uma grande nação. E com isso, mesmo diante da ordem absoluta, Abraão podia ter pensado da seguinte forma: de alguma forma, Deus vai cumprir o que prometeu. Abraão podia pensar, né? Não, de alguma forma Deus vai cumprir o que ele prometeu. Então, eu não vou me preocupar com isso. Olha, confiar em Deus era até maior do que o amor que ele sentia por Isaac. A confiança de Abraão era tremenda. Dá para entender? A confiança é tremenda. Que era até maior do amor que ele sentia por aquele filho. Glória a Deus. Abraão oferece seu único filho. Ele percebeu que algo estava errado ou estranho. Ali no capítulo 22 e o versículo 7. Isaac, ele notou isso aí. Isaac notou. Deixa eu ler aqui para os meus amados irmãos. Isaac notou isso aí, ó. Então falou Isaac a Abraão, seu pai, e disse: meu pai. E ele disse: eis-me aqui, meu filho. E ele disse, Isaac: eis aqui o fogo e a lenha, mas aonde está o cordeiro para o holocausto? Isaac, ele entendeu o que estava acontecendo. Ele entendeu que ali iria ter um sacrifício. Mas cadê o cordeiro? Né? Cadê o cordeiro para o holocausto? Ele entende. E ali, no decorrer do texto, a gente vê que Abraão faz todo o preparo. E Isaac já tem idade suficiente, quando ele diz isso aí, para entender, eu posso até conjecturar, o holocausto sou eu. Não tem nada aqui, só tem nós. Amém? Ele pergunta, né, ao seu pai. Ele percebe que algo está errado ou, no mínimo, estranho. Ele sabia como um sacrifício funcionava. Notou que faltava o elemento principal, que era o cordeiro. Aleluia. E ele confiava plenamente, escute bem isso aí, no Pai. Isaac não ouviu a voz de Deus. Ele não ouviu Deus falar nada disso. Ele apenas confiou no seu pai. Vamos ali. Seu pai diz para ele: Deus proverá para si um cordeiro. Ele confiou plenamente no pai dele. Isaac confiou plenamente, meus irmãos, em Abraão. Aleluia. Glória a Deus. A Bíblia não revela, né? A Bíblia não revela os pensamentos de Isaac. A gente aqui está fazendo uma conjectura, né? Portanto, lê, a gente entende, interpreta, o Espírito Santo ele nos esclarece algumas coisas, né? E a gente pode conjecturar. A Bíblia não revela os pensamentos de Isaac. E talvez isso tenha sido de forma intencional, para que o foco fique na tensão da fé
e da confiança, né? Talvez aqui o Espírito Santo, ao revelar, ao inspirar, né, o escritor, Moisés, o escritor do livro de Gênesis, fez isso de forma intencional, para que o foco principal aqui fosse a fé e a confiança em Deus. Para aguçar, né, o nosso pensamento, o nosso entendimento, a busca, né, de entender este pedaço aqui do contexto bíblico. E Isaac, herdeiro da promessa. Houve uma fome na terra, como já havia acontecido no tempo de Abraão. E Isaac pensa em ir para o Egito, mas Deus aparece e diz: fique na terra que eu te mostrarei. É engraçado que o primeiro patriarca, o pai dele, Deus ele dá uma ordem: sai da tua terra. Para Isaac ele vai dizer: fica. Glória a Deus. E Jacó ele vai dizer: volta. Glória a Deus. Fica na terra que eu te mostrarei, ou que eu vou te mostrar. Ele vai então para Gerar, a terra que Deus mostrou. Ele vai para Gerar, terra aonde tinha ali os filisteus. E vamos ver aqui sobre a inveja contra Isaac. Isaac planta e tem uma colheita extraordinária. E com isso, olha, deixa eu te dizer uma coisa aqui. Às vezes tu está plantando. Às vezes tu está colhendo. Às vezes os frutos estão sendo viçosos. Não para de brotar. E isso gera inveja em alguém. Talvez alguém não tenha... A terra está ali, ó. A terra está ali. A seara é enorme e está ali. Para ser plantada, para ser cultivada, para ser regada, para ser colhida. Ninguém se dispõe a fazer. Mas quando chega alguém para fazer, quando chega alguém que começa a plantar, e quando chega alguém que começa a colher, começa a inveja. Começa a se levantar. Aleluia, glória a Deus. E isso acontece muito. Aconteceu com Isaac e acontece conosco nos dias de hoje. Eu não tenho coragem de fazer, mas quando alguém faz, aleluia, glória a Deus. Eles tamparam os poços que Abraão tinha cavado. Criaram conflitos pelos recursos. Entendam bem o que foi que esses invejosos fizeram. Eles tamparam os poços que Abraão cavou. Tudo por inveja. Para tentar interromper o trabalho de Jacó, de Isaac. Eles tamparam os poços. Eles criaram conflitos por esses recursos. Ele evita, só que Jacó ele evita brigas, né? Ele evita a briga e vai se mudando e cavando novos poços. Ele vai se mudando e levanta pessoas. E ele se muda e vai cavando. E vai cavando. E vai cavando. E é isso que nós temos que fazer. Se livrar do problema. Aconteceu o problema aqui, site. Aconteceu outro problema aqui, site. Deixa para trás. Aquele que está em busca de problema, né? Deus aparece a Isaac. Depois de um tempo, Deus realmente confirma a promessa. E ele diz: eu estou com você. Ou eu estou contigo. Em Gênesis 26, ensina que, esse episódio, ele nos ensina que Deus manda e cumpre suas promessas por gerações. Pessoas podem repetir erros. Lembra que Isaac ele também mentiu.
Abraão, quando ele chegou no Egito, por Sara ser muito formosa, o texto diz isso, ele temeu que as pessoas matassem ele e tomassem Sara como esposa. Isaac faz a mesma coisa. Isaac também mentiu, né, acerca da sua esposa, Rebeca. Ele também mentiu. A bênção de Deus pode gerar inveja. O fato de você ser abençoado causa inveja em muitas pessoas. Por que ele está sendo abençoado e eu não? O que é que ele está fazendo? Ele é a menina dos olhos de Deus, é? É só ele que recebe bênção e eu não, é? Causa inveja. A tua bênção causa inveja nos outros. Aleluia. A melhor resposta é evitar conflitos e buscar paz. E Deus, ele permanece fiel, mesmo com falhas humanas. Mesmo você falhando humanamente, sendo falho, mas ele permanece fiel. Aleluia, glória a Deus. Lição de número 9. Lição de número 9, Jacó e Esaú, irmãos em conflito. Os filhos de Isaac, e deixa eu lembrar uma coisa, o tema, né, da lição está escrito Jacó e Esaú, mas no texto, Esaú nasce primeiro, Jacó nasce agarrado depois. Amém? Aqui está escrito Jacó e Esaú, mas não por um erro, mas por posição do patriarcado, né? Estamos falando aqui sobre os 3 patriarcas, Abraão, Isaac e Jacó. Então, esse contexto, esse tema, vem com o nome Jacó e Esaú na frente, por Jacó ser um dos 3 patriarcas, e Esaú não. Orou, e ela conseguiu engravidar com a oração de Isaac. Rebeca conseguiu ter sua madre aberta e conseguiu engravidar. Durante a gravidez, algo incomodou e, ao buscar a Deus, Rebeca recebeu uma revelação importante. Qual foi? Ou quais foram? Lição de número 10. A experiência transformadora de Jacó. Um sonho que mudou uma vida. Durante a noite, dormiu ao relento com uma pedra como travesseiro. Jacó teve um sonho. Ele viu uma escada que ligava a terra ao céu. Anjos subiam e desciam por ela. No topo, o próprio Deus se revelou. Deus fez uma promessa poderosa. A terra seria dada à sua descendência. Sua família se tornaria uma grande nação. Todas as famílias da terra seriam abençoadas por meio dela. Deus estaria com ele por onde ele fosse. Entenderam aqui que basicamente foram as mesmas promessas que foi prometida a Abraão. Deus, ele renova essas promessas. Primeira geração, primeiro patriarca, aí passa para o segundo patriarca, a promessa também, ela é revelada. Aqui foi o contexto da lição de número 10. Lição de número 11. O que é que vamos falar na lição de número 11? Jacó, de enganador a homem de honra. O começo. O nome Jacó significa algo como aquele que agarra o calcanhar, ou suplantador, enganador. O processo. Encontro com Deus e consequências. Tem um sonho na escada. Esse foi todo o processo, viu? Ele tem um sonho da escada. Ele viu uma escada. Ele trabalha para Labão e termina sendo enganado. Entenda que, quando a gente quer enganar as pessoas, o céu, ele dá um troco, ele está vendo tudo. Entendam aqui que Jacó, ele quis se passar, né, por
pelo primogênito da sua casa. Ele quis ser o primeiro. O que é que acontece? Ele vai casar com uma das filhas de Labão. Ele se apaixona por uma e casa com outra. Ele casa com quem? Com a primogênita. Ah, mas não era essa que eu quis, não, que eu queria, não. Eu queria a outra. Trabalhe mais um pouquinho para ter a outra. Sabe por quê, Jacó? Tu não é o primogênito, né? Da tua casa? Primogênito. Casa com primogênita. Casa com a primeira. Depois que a primeira casa, aí a segunda tem direito de se casar. Ele tentou enganar. E ele foi enganado. Aleluia. O céu vê tudo. O céu vê tudo. Glória a Deus. Aí ele luta com um anjo. Tudo isso é o processo, viu? É o processo que ele passa para, de enganador, a um homem honrado. Ele tem um sonho, e esse sonho é revelado todas as promessas. Ele trabalha duramente, né, para se regenerar, para ser um homem de fé, e ele constituiu uma família ali naquele meio, e ele luta com o anjo para quê? Para que a sua bênção não seja aquela bênção roubada, aquela bênção que ele tirou do irmão. Ele vai voltar, porque aqui a ordem era para que ele voltasse. Ele volta para seu lugar e volta para se reconciliar com o seu povo, principalmente com o seu irmão, mas ele não quer voltar para aquele povo com a bênção roubada. Ele quer uma bênção verdadeira, dada para ele. E aí, na luta com o anjo, o seu nome é trocado, aleluia, ele é abençoado. Quando ele luta com o anjo, antes, manipulador, impossível, enganador, o que ele era antes. O que ele é durante? Ele é confrontado, ele é quebrado e ele é transformado. E o que ele passa a ser depois? Humilde, dependente de Deus e honrado. Ei, Deus faz tudo isso, viu? Aquele homem que você era antigamente, manipulador, impossível, enganador, Deus transforma. Depois Deus, ele confronta você, ele lhe quebra, ele lhe transforma. Depois ele lhe dá um novo nome, ele mostra que você é humilde, ele mostra que você é totalmente dependente dele, e aí ele lhe dá a honra devida que você merece. Ele faz você ser honrado. Creia em Deus, mostre a dependência nele. Lição de número 12. Glória a Jesus. Aleluia. Depois de anos, Jacó resolve voltar. Aqui a ordem para ele voltar, ó. Entendeu? Abraão, sai. Isaac, fica. Jacó, volta. Glória a Deus. Ele resolve voltar para a sua terra. Esaú, ele vê o seu irmão, ele vai ao encontro do seu irmão com 40 homens. Jacó, ele entra em pânico, porque ele vê aquele exército, ele fica com medo, né? Ele acha que vai ser atacado ali por Esaú. Porém, o encontro, ele é inesperado. Jacó se inclina 7 vezes diante de Esaú. Aquilo ali era um gesto, né, na cultura deles, um gesto de humildade total, se humilhar plenamente a alguém. Ele se inclinar 7 vezes para alguém. Era um gesto de totalmente humilhação. Ele se humilha para seu irmão. E Esaú corre ao seu encontro. E ao invés de atacar, Esaú abraça Jacó, beija e chora junto com ele. Que encontro maravilhoso, né? Que reconciliação. Aleluia, glória a Deus. Aleluia. Vamos ver isso na lição de número 13, de número 12, melhor dizendo. Na lição de número 12. Lição de número 13, para a gente finalizar a nossa síntese. O legado de fé de Abraão, Isaque e Jacó. O legado de fé que os patriarcas deixam para nós. Aleluia. O legado de fé de Abraão, Isaque e Jacó é como uma linha contínua. Cada um contribui de um jeito, mas juntos formam a base da fé bíblica. Glória a Deus. Abraão, a fé que começa tudo. Isaac, a fé que persevera. E Jacó, a fé que transforma. Irmãos,
legado é diferente de herança. Herança é aquilo que a gente deixa para alguém. E legado é aquilo que a gente deixa em alguém. Terminamos aqui a nossa síntese. É o nosso resumo de tudo que iremos tratar durante todo o trimestre, lição por lição. O significado de cada tema da nossa lição, feito aqui uma síntese bastante breve e acredito que bem expositiva para os nossos queridos e amados irmãos. Com isso, uma boa aula, um bom e excelente início de trimestre da nossa revista, da nossa lição, da nossa CPAD, que, por sinal, está maravilhosa. Eu tive a oportunidade de ler toda ela e está fenomenal. Receba essa palavra no teu coração, queridos irmãos, e se tu uma bênção para a glória de Deus. E que Deus os abençoe.